Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade de Darilho, e hoje nós vamos conversar sobre 5 fatos, 5 verdades sobre a vida que podemos aprender com BoJack Horseman. Vamos lá? O problema não é a infância ou qualquer coisa que fizeram a você. O problema é você. Aquilo que acontece no seu passado, seus traumas, seus problemas anteriores, suas experiências negativas, elas podem sim definir seu comportamento reflexo. E se você perceber isso, se você compreender aquele condicionamento que você está vivendo, você pode sim enfrentar essas situações. A partir do momento que você deixa de perceber essas coisas, que você deixa de perceber o como você age, o como você é com outras pessoas, como você reage a estímulos diversos com base nessas experiências anteriores ou em qualquer coisa que você possa ter enfrentado na sua vida, isso é sim sua responsabilidade. O problema é você. E quanto antes você perceber isso, quanto antes reconhecer os seus erros, assumir as suas atitudes erradas, compreender cada uma de suas escolhas, cada uma de suas opções, de suas decisões e lidar com cada consequência daquilo, antes você poderá se tornar uma pessoa melhor e corrigir todos esses aspectos. Não adianta culpar um namoro anterior, um divórcio, uma briga ou algo ruim que você tenha passado alguns dias ou alguns anos antes. A culpa é indiferente, a responsabilidade é toda sua. Enquanto você não tomá-la para si, enquanto você não acreditar que apenas você pode ser responsável por suas escolhas, por suas atitudes e por como você vai lidar com aquilo que fizeram a você a partir daquele momento, as coisas não vão funcionar. Você precisa entender que o problema sempre somos nós e apenas nós podemos resolver. A gente se acostuma muito pouco e se contenta com aquilo que não nos faz bem. Na verdade, nós temos muito medo de ficar sozinhos. Você deve conhecer alguém, se não você mesmo, que tenha passado por uma situação de um relacionamento abusivo ou de uma amizade que não é muito boa para si, apenas pelo fato de não conseguir se livrar daquela pessoa, de não conseguir se livrar daquela situação, daquele momento, daquele relacionamento em si, porque tinha medo de ficar sozinho. A nossa carência nos coloca em situações extremamente horrorosas para a nossa vida. E essas situações, essas coisas, elas consomem tanto a sua emocional ou a tua força de vontade que você fica cada vez mais preso a ela, criando assim uma codependência emocional. Quando você convive com alguém que tem um temperamento destrutivo, ou que tem algum vício em alucinógenos, por exemplo, ou que tem alguma coisa ruim e que não consegue lidar com aquilo por si só, você acaba criando uma síndrome do cavaleiro branco. E se envolvendo com aquela pessoa na busca desenfreada e alucinada de ser o herói da vida daquela pessoa. Mas eu vou te contar uma coisa. Você não pode salvar alguém que não consegue salvar a si mesmo. Enquanto aquela pessoa não conseguir fazer por si só a mudança que ela precisa criar, não será você quem vai conseguir. Mas você está preso àquilo, você está preso àquela situação, você está preso àquela pessoa e acaba por se contentar e por aceitar coisas que não são saudáveis. Preste atenção. Se aquilo que você sente é realmente amor ou se é apenas medo de ficar sozinho. As pessoas justificam grandes erros com momentos de desespero e assim estão destinadas a repeti-los. Você já deve ouvir alguém falar que agiu daquela maneira porque estava nervoso ou agiu daquela maneira porque estava fora de si, fora de controle, porque já tinha passado por uma situação similar no passado. Enfim, essas diversas respostas, como a gente falou nos ensinamentos anteriores, são estímulos que não podem justificar os comportamentos atuais daquela pessoa, porque aquela pessoa precisa lidar com aquilo como um aprendizado, como uma lição de vida, como algo que mude-a para melhor. Se você começa a justificar todos os grandes erros das suas vidas, da tua história, daquilo que você está vivendo naquele momento, com pensamentos anteriores, por exemplo, o meu antigo marido era isso, a minha namorada antiga fazia isso, o meu emprego antigo era assim, eu passei por uma situação que exigiu que eu fosse assim e me enrijeceu como pessoa, congelou um pouco do meu coração. E a partir daquele momento, todas essas justificativas se tornam frequentes, se tornam coisas que justificam, que tentam provar que o seu comportamento ruim atualmente é correto, ou seja, é o único que você pode fazer, você está destinado a repetir esses erros incondicionalmente e incontrolavelmente. Isso não é bom.
Então perceba se as pessoas ao seu redor estão justificando grandes erros, ou se você mesmo está justificando grandes erros com coisas do passado. E tente fazer com que elas entendam, ou tente você mesmo entender, que atitudes do passado e experiências do passado não podem justificar danos recentes, não podem justificar novos machucados, novos ferimentos. A vida segue e você também precisa seguir. Não justifique erros, aceite-os, entenda, respeite, reconheça e melhore. É natural ter necessidade de afirmação, mas só vencemos a insegurança quando a enfrentamos do lado de dentro. Todo mundo precisa de um feedback, de um retorno, de um elogio, de uma crítica sincera, de uma crítica construtiva. Todo mundo precisa de uma autoafirmação, de uma afirmação de outras pessoas, de uma voz que diga que você está se esforçando, que está fazendo algo bom. Mas, se você não tem aquilo, você não pode se consumir. E essa afirmação, nem sempre ela vai ser sincera com você, nem sempre ela vai ser correta. Portanto, você tem que aprender a enfrentar a tua insegurança internamente, a enfrentar a tua insegurança dentro de si, para que você possa realmente vencê-la e entender se aquilo que você está fazendo é correto ou não, devido aos seus princípios, aos seus valores e àquilo que você entende como correto dentro de um contexto todo de ética e de comportamento. No meio da sociedade, todo mundo precisa ser respeitado e todo mundo precisa fazer o seu melhor por si e por todos ao seu redor. E você só vai perceber que isso acontece verdadeiramente quando você puder se julgar corretamente, quando você puder dar a afirmação que você precisa, a sua autoafirmação, sem depender da voz de nenhuma outra pessoa ao seu redor. Porque caso essa voz exista, você estará fortalecido, mas se ela não existir, você não pode se enfraquecer. Empatia é necessária, mas não é nada fácil perdoar alguém que te machucou muito. O perdão, porém, é também para você. É claro que se você enfrenta uma traição, se você enfrenta alguém que falou coisas erradas de você para outras pessoas, te difamou, te agrediu física ou verbalmente, enfim, qualquer situação ruim que seja grotesca para o teu pensamento, para a tua vida, para a tua história, ela dificilmente será perdoada daquela maneira, da melhor maneira. Mas o perdão, ele é algo que precisa acontecer, porque enquanto você carregar aquele sentimento negativo por aquela pessoa ou por aquela situação, é você quem carrega um peso extra, é você quem anda mais devagar, quem talvez não consiga seguir da maneira mais adequada que poderia estar seguindo sem aquele peso nas costas. Perdoe. Faça o possível para que você possa perdoar, para que você possa se tornar uma pessoa mais leve e caminhar de maneira mais adequada e caminhar para um destino melhor também. Não é fácil se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo e entender o porquê aquela pessoa agiu daquela maneira. E mesmo que você não encontre uma justificativa para aquilo, tá tudo bem. Entenda o que aconteceu e que entenda que já aconteceu e que nada pode mudar aquilo. Mas carregar aquela dor, carregar aquela mágoa para sempre com você é um peso que vai danificar apenas a sua jornada. Essas foram 5 das grandes verdades sobre a vida que podemos encontrar na animação BoJack Horseman da Netflix. Espero que tenham gostado do vídeo e que possam continuar seguindo e compartilhando os conteúdos da Universidade Andarilho. Até a próxima!